E aí, meninas, cansadas? Não, né? Tenho certeza que não. Tem bastante coisa ainda. Então, bora lá para a nossa quarta parte do vídeo. Continuação da anterior, relações de trabalho. Existem algumas formas de relação de trabalho que a gente tem aqui no Brasil que são definidas. Tá? A primeira delas, as primeiras, né? Início de carreira, muitas vezes. Estagiário, que é aquela pessoa que tem um vínculo que pode ser de ensino médio, ensino técnico, no caso de vocês, tecnológico ou superior, que ele exerce uma atividade dentro da empresa e o intuito ali dentro é ele ganhar conhecimento, ele praticar aquilo que ele aprende na instituição que ele está, ele pratica e aprende na prática, né? Vamos falar assim, dentro da empresa que ele está. Isso aí é como se fosse uma complementação educacional. Existem cursos, por exemplo, faculdade, tem alguns cursos que é obrigatório você fazer estágio, que é trazer em prática, é fazer em prática aquilo que você viu em teoria nos seus anos de estudo. Tem cursos que não é obrigatório, não conta, mas muitos conta como hora complementar. Detalhe, o estagiário ele tem a lei do estágio, que é diferente. O estagiário, inclusive, ele não tem uma remuneração exata, né? Você é mais livre quanto a isso. Inclusive, pode ser estágio não remunerado, que é muito comum. O estudante precisa daquelas horas para completar o curso dele, então ele vai ser estagiário voluntário. Ele vai fazer o trabalho, vai cumprir as horas dele de estágio, que pode até no máximo 6 horas por dia, que são 30 horas semanais, totalmente de graça. Lógico que ele vai receber o auxílio de transporte, alguns lugares dão auxílio alimentação, e o estágio ele é por tempo determinado, ele pode, no máximo, dependendo do curso, é claro, né? Coisa de faculdade, por exemplo, no máximo até 2 anos de estágio. Depois ele não pode mais, tá? Aí a gente vem com o vínculo de jovem aprendiz, né? Que é o aprendiz, que é aquele jovem que vai de 14 até 24 anos, salvo exceção se ele tiver algum tipo de deficiência física ou mental, aí pode-se postergar essa idade de 24 anos, mas em vias de regra, né, na grande maioria, de 14 até 24 anos, e ele tem atividades que são dentro da empresa, mas que complementam cursos que ele faz dentro de alguma instituição sem fins lucrativos, por exemplo, o SENAC, o CIEE, pode ser feito também... tem uma série, não vou lembrar o nome de todas, mas tem várias empresas, vários órgãos, né, que contratam jovens aprendizes e eles vão dentro das empresas executar um trabalho e fazer um curso. O SENAC ele trabalha com um programa de jovem aprendiz, que inclusive tem no mesmo horário de vocês aí à tarde, vocês já devem ter cruzado com a molecada. Alguns trabalham dentro do supermercado, fazendo trabalho de reposição, e dentro da instituição eles aprendem algumas coisas sobre o mundo do trabalho. É uma inserção mesmo no mercado de trabalho para aquele jovem que está vindo totalmente cru ser apresentado ao trabalho. Tá? Isso é o jovem aprendiz. Ele tem já uma legislação um pouco mais rigorosa, um pouco não, muito mais rigorosa que a do estagiário, porque ali nesse contexto existem muitos menores de idade. Então é estabelecido pelo ECA, ele tem um tripé, né, que é da família, trabalho e empresa, precisam andar juntas. Esse é o tripé básico, mas aí a gente pode até colocar escola quando é menor de idade, então aí a gente faz os 4 pilares, né? Escola quando ele é menor, quando ele ainda está no ensino fundamental, também faz parte desse programa, certo? Ele tem o seu salário, que muitas vezes é bem reduzido, porque ele ganha salário mínimo hora. Como ele trabalha uma jornada menor de horas, o salário acaba sendo menor. O trabalhador autônomo, hoje a gente fala muito do MEI, né, do microempreendedor individual, que é aquela pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica. E pode ser também sem fins lucrativos, né? Posso
trabalhar voluntário? Sim, posso. Existe uma lei específica para trabalho voluntário, a gente não pode fazer mais de 8 horas por semana dentro da mesma instituição, porque senão caracteriza vínculo empregatício. Tem uma série de regras para o trabalhador voluntário, mas sim, eu posso trabalhar voluntário dentro de uma instituição. Aí eu sou autônomo, eu não tenho registro, eu tenho provavelmente algum contrato com eles, alguma coisa que define que eu vou seguir as regras da instituição, certo? Aí aqui a gente tem que ele é independente, ele assume sozinho os riscos do negócio, ele é capaz de organizar suas atividades a fim de comprometer o resultado e a qualidade do trabalho. Aqui é uma parte que veio muito a lei do microempreendedor individual. Esse exemplo aqui está bem claro, né, que é o taxista, que é um trabalhador autônomo, o Uber, hoje em dia, né, que veio praticamente substituindo o taxista, todos aqueles empregadores, o camelô, aqueles funcionários que trabalham para si, né, são pessoas que têm o seu próprio negócio, de uma escala muito menor. Aqui o trabalhador avulso, e aqui houve uma alteração bem recente. O trabalhador avulso é aquele que ia de natureza rural ou urbana, ele pode trabalhar em diversas empresas, né? E aqui no caso ele não tinha, quando começou essa lei, ele não tinha um vínculo empregatício, né? Ele podia ser sindicalizado ou não, porém ele tinha uma intermediação pelo sindicato. Aqui no caso eu trouxe o exemplo do estivador, que é um trabalhador avulso, que ele trabalha com a amarração de carga e descarga, que é essa figura que vocês veem aqui. Ele faz simplesmente essa amarração para que aquilo seja usado pelo guindaste e suba. Como é um trabalho bem puxado e várias pessoas fazem, eles acabam não contratando. A mesma coisa acontece com aqueles, já devem ter visto aquela plaquinha na Dutra, né? Agora tenho visto menos. Chapa, que é o cara que está ali parado na estrada para o caminhoneiro dar carona e levar para ajudar a descarregar a mercadoria onde ele tem que entregar. Esse é o famoso chapa. Ele ganha ali por aquele trabalho no dia, né? A diarista também, que vai na casa e limpa aquele dia e depois eu chamo no próximo mês ou próxima quinzena, dependendo da bagunça que está aqui, também é. Mas aí agora a gente teve uma alteração falando que a gente pode fazer trabalhos, fazer aquele trabalho que eu só chamo a pessoa quando há necessidade mesmo, né, que é aquele trabalhador, eu esqueci o nome agora, mais ou menos, vai na linha do avulso. Ele tem um contrato comigo e quando ele vai trabalhar, eu pago aquele dia. Se eu precisar dele 15 dias, eu posso chamar os 15 dias. Se eu não precisar dele aquele mês ele não teve nenhum trabalho, mas quando ele vem, ele recebe tudo certinho, como se ele estivesse contratado pelos 30 dias, mas não, ele é só pelo dia de trabalho. Essa alteração mudou em 2019, por conta até das empresas mesmo, falarem, né, a gente tem o funcionário, mas não tem trabalho para ele todos os dias. Então veio essa alteração na lei. Aqui o trabalhador doméstico, né, que é aquele que trabalha com finalidade em caráter contínuo, de finalidade que trabalha para uma pessoa, né, que trabalha para uma família, que não é de fins lucrativos, né? O trabalhador doméstico, ele não está ali dentro da casa da patroa para fazer comida para a patroa revender. Não. Se for fazer comida, é para que aquela família consuma, não para que eles vendam depois. Então, assim, ele está fazendo aquilo para uma instituição, uma família, o empregador, a patroa, vamos colocar assim mais fácil, né? Mas ele não tem função de gerar lucro com o trabalho dele. Ele é só para manter a organização daquele espaço, ou no caso a babá, a lavadeira, a faxineira, o motorista, tem aquela enfermeira que é enfermeira home office, né, que está dentro de casa, copeiro, enfim, vai de acordo com a sua disponibilidade financeira. Trabalhador temporário. Esse trabalhador ele é muito comum no final de ano, nos dias nos períodos, né, eram pelo menos, nos dias de grande movimento de sazonalidade, né, das empresas, para aumentar a demanda de fabricação de ovo de Páscoa, para aumentar a demanda nas lojas, né, no final do ano, os vendedores que são
que aumenta bastante o volume de contratação. Mas aí normalmente ele é contratado por um período estipulado. Passou aquele contrato, aquele período, tchau para ele. Ele vai receber os direitos dele? Sim, mas o vínculo dele não é definido por uma questão de... Ele não é definido ele não tem prazo, ele tem prazo para acabar. E aí que gera grandes dúvidas. Por quê? O trabalhador temporário, a gente pode fazer um contrato, inclusive pode ser para 1 ano, renovado por mais 1 ano, ou de 2 anos, ele pode ser renovado por um período igual. Porém, como eu tenho uma data para sair, não tenho o seguro-desemprego. Não gera seguro-desemprego, porque eu tinha uma data para sair. Se eu não me precavi, foi por problema meu. Então o governo não vai assumir com a parcela de seguro-desemprego nesse caso. A não ser que você tinha um contrato longo, e por algum motivo ele foi rescindido antes desse término planejado. Aí existem algumas regras aí que o empregador, nesse caso, ele precisa arcar com esse prejuízo que você vai ter. Aí vai de contrato para contrato, qual é a obrigação que está ali. Isso vai para os dois lados, o empregado e o empregador que rescindem o contrato temporário antes do prazo previsto, eles podem ser penalizados de acordo com o que está no contrato. O trabalhador rural, que é a pessoa que trabalha no campo, tem toda uma regra diferenciada para o trabalhador rural. Ele é uma pessoa física, né, que trabalha em uma propriedade que presta serviço de natureza não eventual, ou seja, ele vai todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana, naquela fazenda, naquele sítio, e a função dele é fazer o trabalho que gera lucro, é coletar o grão, tirar leite de vaca. Isso é o trabalhador rural. Aí temos os terceirizados, e hoje a gente já fala até em quarteirizados, né? Tem empresas que contratam um terceiro e esse terceiro contrata outro. O terceirizado, ele também teve uma alteração importante recentemente. Antes a gente tinha terceirização, né, que ela coloca uma empresa que coloca uma outra empresa para fazer o serviço desse vínculo empregatício. Ou seja, vamos supor, Senac aliás, vamos supor não, isso é fato. O pessoal de segurança que fica aí na porta do Senac, ainda fica na porta do Senac, mesmo no período de pandemia, o prédio precisa ser segurado, né? Precisa ter alguém tomando conta. Então, assim, existem esses profissionais que ficam ali, eles são contratados de uma outra empresa que mandam esse funcionário, ou seja, esse funcionário ele está trabalhando dentro do Senac, mas ele deve obediência à empresa que o contratou. E a empresa que o contratou deve obediência ao Senac. Por isso essa relação terceiro. Eu contrato com o Senac e contrato com a empresa de segurança. Porém, quem executa é uma terceira pessoa. E por isso que chamamos de terceiro. A mudança que houve, isso também em 2019, ela fala sobre... Antes a gente não podia terceirizar atividades fins da empresa. Por exemplo, eu faço produção de... Vamos supor... eu faço produção de computador. Antes eu não poderia contratar um terceirizado para fazer a atividade fim da empresa, mas eu posso contratar um terceirizado para fazer outras funções de segurança. Geralmente era segurança, limpeza, eram umas funções assim mais na borda das empresas, né? Hoje a gente já está chegando mais nos processos internos, então eu posso sim contratar terceirizados para atuar. Isso me marcou bastante, até porque não vi acontecer, pelo menos no Senac, mas é possível de se fazer, digamos, é possível não, já há casos, eu conheço alguns casos, da escola, por exemplo, né? Ela contrata um professor e esse professor, ele tem um MEI e ele vai trabalhar na escola como se fosse funcionário da escola, mas ele é um terceirizado.
Então, assim, o contrato dele é para fazer a função fim da escola, que é educar, não somente a limpeza ou a vigilância, mas ele também ele cumpre aquela jornada dele. Cumpre a jornada porque assim, ele vai cumprir a carga horária de hora-aula que ele vendeu para a instituição. Então, isso é uma maneira da instituição cobrá-lo de horas, porque ele vendeu horas. Né? Então é isso que ele entrega, vendeu horas com conteúdo, prometeu no contrato entregar material e tudo mais. Aí a gente tem, passando próximo, a gente tem a relação de cooperados, que é a cooperativa de trabalho, né? Que ela é uma organização feita por pessoas físicas, geralmente trabalhadores autônomos de uma determinada classe profissional. Ou seja, vamos pensar nas costureiras, que resolveram criar uma cooperativa de costureiras. Aí elas alugam um galpão, elas criam uma empresa, um nome maior, e lá dentro todas elas são trabalhadoras autônomas e elas ganham conforme elas vão produzindo, mas todas elas estão amparadas por esse órgão maior que é a cooperativa. Assim é a cooperativa que faz, recolhe lixo reciclável, tem uma série de outras cooperativas, né, que visa atender essa necessidade de trabalhadores autônomos que precisam de um órgão maior para auxiliá-los. Vou parar esse vídeo aqui e depois a gente volta um pouquinho no próximo com a legislação específica. Beleza? Então até lá!